Olá pessoal, nessa aula nós vamos continuar discutindo sobre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Nosso objetivo nessa aula é discutir efeitos indesejados dos anti-inflamatórios não esteroidais que não são seletivos entre as isoformas de ciclooxigenases. Para iniciar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse primeiro exercício. Então eu pergunto para vocês para quais pacientes é necessário cuidado em relação ao uso de AINES e por quê. Então nós temos aqui 11 situações, né, que incluem várias condições, né, desde o paciente que tem histórico de esofagite de refluxo até o paciente hipertenso, pacientes pediátricos com infecções virais ou bacterianas, pacientes com doenças renais, com doença renal ou hepática, paciente asmático com histórico de urticária, com artrite reumatoide, com dismenorreia, né, então relacionada à cólica menstrual e paciente com dengue hemorrágica. O uso de AINES é indicado para esses pacientes? Ou eu preciso de um cuidado especial em relação a esses pacientes e por quê? Quando se trata dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós estamos falando de uma classe que é muito utilizada e muitas vezes utilizada sem receita médica, né? O paciente consegue ir à farmácia e escolher o anti-inflamatório que ele quiser, né, e levar para casa para utilizar. Então, a automedicação é bastante importante no contexto do uso dos AINES. Isso é um problema, uma vez que os AINES causam vários efeitos adversos. Dentre os efeitos adversos dos AINES, né, um efeito muito conhecido são os problemas gastrointestinais. Então, nós temos náuseas, vômitos, ulceração, tanto gástrica quanto intestinal, podendo causar sangramento, tanto gástrico quanto intestinal. Essa é uma situação importante, que muitas vezes não permite que o anti-inflamatório não esteroidal seja utilizado. Esses problemas gastrointestinais são reconhecidamente causados pela inibição da ciclooxigenase 1, porque essa enzima que está constitutivamente expressa no trato gastrointestinal e leva à produção de prostaglandinas, prostaciclina, que são protetoras para a mucosa gástrica. Nós podemos ver esse efeito aqui nessa figura, que traz para a gente uma célula parietal, né, na mucosa gástrica e uma célula epitelial. Aqui nós temos o efeito de acetilcolina, gastrina e histamina, que vão estimular a secreção de ácido gástrico, mas temos também o efeito da PGE2, a prostaglandina E2, e da prostaciclina, que podem tanto diminuir a produção de ácido gástrico quanto aumentar a produção de muco e bicarbonato, que são protetores para a mucosa gástrica. Quando nós utilizamos os AINES, nós levamos ao bloqueio da ciclooxigenase e, consequentemente, da produção desses fatores que são protetores para a mucosa gástrica. Com isso, nós vamos acabar aumentando a secreção de ácido gástrico e diminuindo a produção de fatores que são protetores para a mucosa gástrica. É assim que se justifica esses efeitos gastrointestinais. Uma forma de tratar esses efeitos gastrointestinais seria o uso do misoprostol, que nós já abordamos em videoaula anterior, que é um análogo de prostaglandina E2 e que poderia substituir essa falta das prostaglandinas. Entretanto, este uso é um uso não muito difundido atualmente, já foi muito no passado, mas não muito difundido atualmente, por conta de que o misoprostol tem o efeito abortivo, como nós já abordamos. Complementarmente, nós temos nessa figura, né, o risco de complicações gastrointestinais com diferentes
AINES. Esse risco está sendo comparado com o ibuprofeno. O ibuprofeno é considerado como risco relativo 1, só que o uso do ibuprofeno já traz o dobro de risco em relação ao placebo, né? Então, o ibuprofeno tem o dobro de risco do placebo para causar problemas gastrointestinais, e esses fármacos comparados com o ibuprofeno têm diferentes riscos, né? Nós podemos chamar a atenção para a aspirina, cujo risco está em torno de pouco mais do que o dobro, né, em relação ao ibuprofeno, assim como nós temos, por exemplo, a indometacina ou a tometina, que é em torno de 3 vezes maior o risco do que para o ibuprofeno, ou até o cetoprofeno, que o risco é maior ainda. Então, é importante essa questão do uso de AINES e da perda da proteção da mucosa gástrica. Outras reações adversas importantes dos anti-inflamatórios não esteroidais incluem, por exemplo, a inibição da agregação plaquetária, mas esse pode ser um uso clínico da aspirina, mais especificamente, embora todo anti-inflamatório possa causar a inibição da agregação plaquetária enquanto sua concentração plasmática está elevada. Apenas para a aspirina, este efeito ocorre em doses mais baixas, dado que a aspirina é o único AINE que causa inibição irreversível das ciclooxigenases. Além disso, nós também temos insuficiência renal. A insuficiência renal é um quadro reversivo que pode ocorrer com AINES. Tá? A justificativa para a insuficiência renal está relacionada ao fato de que as prostaglandinas, a PGE2 e a prostaciclina, são muito importantes para a manutenção do fluxo sanguíneo renal. Então, se eu uso um AINE e inibo a formação dessas prostaglandinas, eu estou diminuindo o fluxo sanguíneo renal e então a filtração glomerular, produzindo um efeito de insuficiência renal transitória enquanto o paciente está usando o AINE. Também há relatos de que os anti-inflamatórios não esteroidais podem levar à retenção de sódio e de água. Então, esse efeito chamaria a atenção para um cuidado para pacientes que têm hipertensão. E é comum essa interação entre AINES e pacientes que têm hipertensão. Além disso, um outro problema importante clinicamente para os AINES está relacionado a reações de hipersensibilidade, que se manifestam como reações cutâneas ou respiratórias. As reações de hipersensibilidade causadas pelos AINES são classificadas de acordo com o tempo em que elas ocorrem, sendo consideradas de efeito agudo, imediato após o uso do AINE, ou de efeito tardio, com mais de 24 horas de exposição. Um primeiro tipo de reação é quando se tem a doença respiratória exacerbada por AINES. Então, a gente observa, por exemplo, termos como asma induzida por aspirina, quando, na verdade, os AINES podem exacerbar uma doença respiratória pré-existente. Aí a manifestação clínica geralmente é uma crise asmática ou rinite, e o mecanismo parece ter correlação com a inibição da ciclooxigenase 1. Então, fármacos que inibem mais fortemente a COX-1 estariam mais associados com esse efeito. Algo semelhante ocorre para a doença cutânea exacerbada por AINES. Geralmente ela se manifesta como urticária ou até angioedema e tem correlação também com maior correlação com a inibição da COX-1. Isso para o paciente que já tem uma doença cutânea pré-existente. Além disso, nós temos urticária e angioedema induzido por AINES. Neste caso, os pacientes não têm a doença pré-existente. A manifestação clínica é a urticária, é o angioedema, mas elas podem ser induzidas por vários AINES quando o indivíduo utiliza, e o mecanismo para eles não é conhecido adequadamente. Então, a diferença entre essa categoria e a categoria anterior é que na categoria anterior o paciente já tinha a doença cutânea pré-existente e aqui o indivíduo não tem a doença pré-existente.
Uma outra categoria, né, seria urticária, angedema ou resposta anafilática induzidas por um único anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Então, nós temos essas manifestações clínicas que são causadas por um AINE especificamente. Tá? Então, esse tipo de reação parece estar mais correlacionada com um mecanismo de respostas alérgicas mais clássicas, mediadas por imunoglobulina E. E é extremamente complexo, né, entender isso na dinâmica clínica, porque muitas vezes realmente o paciente tem alergia a um único AINE ou o paciente tem alergia a vários AINEs. Muitas vezes essa alergia a vários AINEs pode ser a AINEs da mesma classe química ou não. Né? Tem pacientes que conseguem utilizar, por exemplo, a dipirona ou paracetamol, né? Mas tem pacientes que nem isso conseguem utilizar. Então varia muito o quadro clínico. Em relação às respostas tardias, né, nós temos geralmente reações de hipersensibilidade que ocorrem tardiamente, como já comentamos, e se manifestam na forma de erupções cutâneas, pneumonite, nefrite, ou dermatite de contato, ou a exposição à luz, né, de fotocontato. Elas podem ocorrer com um único AINE ou com vários AINEs, e geralmente essas reações de hipersensibilidade envolvem células linfocíticas, né, linfócitos T ou linfócitos natural killer, né? Os linfócitos NK. Isso que eu estou trazendo para vocês está discutido nesses dois artigos de revisão, um de 2011 e outro de 2014. Ainda em relação às reações de hipersensibilidade, é interessante ressaltar que essas reações afetam entre 0,5% e 2% da população em geral, mas se a gente considera os pacientes que são asmáticos, esse percentual aumenta para 25% dos pacientes. Em pacientes que têm urticária crônica, esse percentual pode aumentar até para 35% dos pacientes. Então, aquela história da reação em pacientes que já têm a doença pré-existente, ela é bastante importante clinicamente. O diagnóstico depende de histórico clínico, geralmente se utiliza testes de pele, que são úteis só quando se trata de reação imunológica, né, ou testes in vitro com células coletadas do paciente, ou ainda testes de desafio nasal, bronquial ou até de desafio oral, que pode parecer mais drástico, mas é considerado padrão ouro nesse diagnóstico, expor o paciente ao fármaco, em condições controladas, de preferência, né? E o manejo clínico consiste em evitar fármacos da mesma classe química, quando se trata de reações imunológicas, principalmente aquelas mediadas por IgE, evitar fármacos que inibem fortemente a COX-1, né? Principalmente para doença respiratória ou doença cutânea pré-existente, que tem uma correlação maior que a COX-1, então os seletivos COX-2 seriam um pouco mais seguros nesses pacientes, e protocolos de dessensibilização que consistem na administração controlada de doses crescentes dos AINEs, né, principalmente para efeitos sobre as vias aéreas. Essas sugestões também estão pautadas nesses dois artigos de revisão que estão citados aqui no slide para vocês. Outros efeitos indesejados também podem ocorrer com AINEs, né, com o uso de AINEs. Nós temos distúrbios hepáticos, depressão da medula óssea e vários outros efeitos indesejados podem ocorrer com uso de AINEs. É importante ressaltar que alguns AINEs especificamente causam algumas reações adversas. Por exemplo, nós temos a questão da síndrome de Reye. A síndrome de Reye ocorre quando crianças que têm geralmente infecção viral utilizam aspirina ou salicilatos para tratar a febre. A causa exatamente para a síndrome de Reye não é conhecida, mas geralmente ocorre nessa situação e a manifestação clínica consiste em aumento do tamanho do fígado e do cérebro. Então é uma hepatopatia ou encefalopatia e é uma condição grave, porém rara, mas que faz com que a aspirina não seja utilizada para tratar a febre em crianças com infecções virais. Nós temos também um outro efeito que está relacionado
relacionado à agranulocitose causada pela dipirona, como já foi comentado anteriormente, né? A granulocitose é a redução de células que contêm grânulos, como neutrófilos, basófilos ou até eosinófilos, que é uma condição rara, porém grave para a dipirona, que faz com que a dipirona não seja utilizada em países como os Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil ela é permitida sob a justificativa de que esses efeitos são bastante raros e os outros efeitos dos AINES acabam produzindo mais mortes do que a granulocitose causada pela dipirona. Tá? Também nós temos como característica a hepatotoxicidade causada pelo paracetamol, que nós já comentamos também na aula anterior, né? Mas que é muito menos frequente quando o paracetamol é utilizado em doses regulares com intervalo de administração regular. Tá? Então, até agora, né, nós comentamos que os AINES, né, vão atuar nas ciclooxigenases e que nós temos a ciclooxigenase 1, que é entendida como constitutiva e que inicialmente foi pensada como sendo aquela que estaria mais relacionada com efeitos fisiológicos, né? Ela produziria prostaglandinas, que são protetoras da mucosa gástrica, intestinal, prostaglandinas que são importantes para a dinâmica do funcionamento renal e a prostaciclina, que é importante para a função endotelial, seja como vasodilatador ou seja como antiplaquetário, além de ter o tromboxano nas plaquetas, que é pró-agregante plaquetário, e os dois, né, permitem a homeostasia da função plaquetária. E nós teríamos também, na vigência do quadro inflamatório, né, de forma induzida, a presença da COX-2, que tem uma auto-homologia com a COX-1. E a COX-2 estaria mais relacionada, né, nos tecidos inflamados à produção de prostaglandinas, que tem efeitos relacionados com o quadro inflamatório. Efeitos, então, de induzir inflamação, de induzir dor e de induzir febre. Os AINES que nós comentamos até agora, que são os AINES mais clássicos, são considerados, a maior parte deles, não seletivos. Então, eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, isso varia de um fármaco para outro, mas eles inibem ambas as enzimas. Pensando nisso, pensando que a COX-1 teria mais efeitos fisiológicos e a COX-2 estaria associada a efeitos mais patológicos ou inflamatórios, foram desenvolvidos fármacos que são inibidores seletivos da COX-2, né? Sob a justificativa de que esses fármacos iriam inibir a formação de prostaglandinas que estão mais relacionadas à condição inflamatória, sem afetar os efeitos fisiológicos dessas prostaglandinas que seriam causados pela COX-1. Dessa forma, foram buscadas diferenças entre a COX-1 e a COX-2 para guiar a produção de fármacos que fossem seletivos para a COX-2. E uma diferença importante foi encontrada no sítio ativo dessas enzimas, né? O sítio ativo da COX-2 tem uma espécie de bolsão lateral que não está presente no sítio ativo da COX-1. Isso permitiu que fossem criadas moléculas que tivessem uma estrutura química capaz de se encaixar no sítio ativo da COX-2, que tem esse bolsão lateral, mas não se encaixar por impedimento estéreo, né, por impedimento espacial, no sítio ativo da COX-1. Então foram produzidos fármacos que são COX-2 seletivos a partir desse conhecimento. Esses fármacos incluem, por exemplo, a nimesulida, que é considerada preferencial para COX-2, mas também o celecoxib, o etoricoxib, paricoxib e outros coxibes, que são considerados fármacos mais seletivos para a COX-2. E o uso desses fármacos, né, esses fármacos foram criados pensando no paciente que precisa fazer tratamento a longo prazo, principalmente, ou naquele paciente que tem problemas gastrointestinais, né, que já tem uma condição gastrointestinal que o impede de usar os fármacos não seletivos.
Então, a indicação estaria mais relacionada a pacientes com artrite reumatoide, com osteoartrite, para produzir analgesia pós-cirúrgica, tanto cirurgias ortopédicas quanto cirurgias orais. Então, tem uma aplicação no campo da odontologia também. Um primeiro fármaco considerado mais seletivo para COX-2 é a nimesulida, né? O melhor termo para ela seria, na verdade, preferencial para COX-2. A nimesulida é um fármaco que está indicado para condições inflamatórias variadas, tá? Condições em que a gente precise de efeitos anti-inflamatórios, antipiréticos ou analgésicos. A nimesulida é considerado um anti-inflamatório seletivo para COX-2 com boa tolerabilidade pelo paciente, e as reações adversas mais comuns com o uso da nimesulida são diarreia, náuseas e vômitos. Um outro fármaco já pertencente à classe dos coxibes é o celecoxib, o Celebra, né? O Celebra já tem uma estrutura química, né? Tem a estrutura química que permite que ele se encaixe na COX-2, então ele é mais seletivo para COX-2 realmente, inclusive do que a nimesulida. Tá? E é um fármaco que tem também as três ações, anti-inflamatória, antipirética e analgésica, sendo indicado principalmente para as condições que estão mostradas aqui. Condições como artrite reumatoide, osteoartrite, espondilite anquilosante, né, que é uma doença, uma afecção articular, principalmente em articulações da coluna vertebral, tá? Que é bastante incapacitante para o paciente. Tá? Nas situações de dor musculoesquelética, ou então de dor no pós-operatório, tanto ortopédico quanto dental, no tratamento da dismenorreia primária e no tratamento de lombalgias. Né? São as informações trazidas pela bula profissional do celecoxib. Nós temos vários outros coxibes que já estiveram no mercado e a maioria deles foi retirado do mercado. Né? Na verdade, o primeiro coxib a ser lançado no mercado foi o rofecoxib, o Vioxx, que foi retirado do mercado em 2004 a pedido do fabricante. Nós também temos o etoricoxib, que é a Arcoxia, que também foi retirado do mercado, mas apenas a posologia maior, de 120 mg. As posologias de 60 e 90 mg continuam sendo comercializadas, e outros como valdecoxib, parecoxib e lumaricoxib, que foram retirados do mercado também. A ideia é que quanto mais seletivo para COX-2 é o fármaco, maior a possibilidade de que ele cause efeitos indesejados, reações adversas que foram consideradas graves o suficiente para serem retiradas do mercado. Na verdade, a indústria farmacêutica começando a receber as ações judiciais em relação ao fármaco e pedindo para o fármaco ser retirado do mercado. Né? Na prática, foi isso que aconteceu. E todos esses coxibes tinham indicações semelhantes, condições mais crônicas. Né? Quando foi lançado o primeiro, que foi o rofecoxib, era uma grande promessa, porque se acreditava que esse fármaco não traria efeitos indesejados, uma vez que ele inibiria a COX-2, que estaria relacionado com efeitos inflamatórios apenas. Essa questão dos efeitos indesejados e do que foi proposto inicialmente para os fármacos seletivos para COX-2 mostra que aquele conhecimento de que a COX-2 era induzível e só estaria presente no quadro inflamatório, ele foi um conhecimento um pouco limitante. Tá? Ele permitiu que os fármacos seletivos para COX-2 fossem lançados no mercado, mas não foi exatamente conforme foi pensado, né, no início. De forma que os inibidores seletivos da COX-2, principalmente os coxibes, causam eventos cardiovasculares importantes, que são efeitos relacionados a eventos trombóticos, aumentando o risco do infarto. Essa foi a principal razão pela qual esses fármacos, a maior parte deles foi retirado do mercado. Né? Esses eventos trombóticos parecem estar associados com a atividade das plaquetas, uma vez que na célula endotelial vascular a gente tem expressão de COX-2, né,
que é induzida pelo estresse de cisalhamento, ou seja, o sangue passando pelos vasos sanguíneos e produzindo esse estresse de cisalhamento, né, nas células endoteliais, que leva à indução da COX-2 e a consequente produção da prostaciclina, que tem um efeito antiplaquetário. Se a gente usa os inibidores da COX-2, então a gente vai perder essa produção de prostaciclina, perdendo esse efeito antiplaquetário, mas não vai mexer com a produção de tromboxano, que ocorre nas plaquetas e é mediada pela COX-1. Então essa produção não é afetada, o tromboxano continua sendo produzido, o que mexe no balanço, né, homeostático da função plaquetária, no sentido de que essa plaqueta agora vai poder agregar mais, contribuindo mais para os eventos trombóticos. Outros efeitos adversos incluem efeitos renais, principalmente relacionados com a diminuição da taxa de filtração renal, de filtração glomerular, né? Isso porque, conforme nós já dissemos antes, o fluxo sanguíneo renal depende bastante da produção de prostaglandinas, e essa produção tem uma participação importante da COX-2 também. Outros efeitos indesejados, como urticária, angioedema e agravamento de convulsões, também são descritos para inibidores da COX-2. Os eventos cardiovasculares, né, causados pelos inibidores de COX-2 podem ser observados nesse estudo, que foi um estudo de 2005. Esse estudo mostra para a gente no eixo X a incidência cumulativa de eventos trombóticos confirmados. Então, o percentual de pacientes que tiveram eventos trombóticos ao longo de 36 meses de uso de uma preparação placebo ou do rofecoxib. Então, eu destaco o número elevado de pacientes, né, em torno de quase 1.300 para cada grupo, rofecoxib ou placebo. Tá? E ao longo do tempo de tratamento foram observados os eventos trombóticos, e o rofecoxib, o tratamento com rofecoxib, elevou significativamente esse percentual de eventos trombóticos. Tá? É claro que ao longo de 36 meses o número de pacientes foi reduzindo nos grupos, não apenas por fatores como desistência dos pacientes, mas muito provavelmente em relação à mortalidade, o que nós estamos falando de eventos trombóticos. Então, esse é um estudo que comprovou que o rofecoxib aumentava a possibilidade dos eventos trombóticos, permitindo então a sua retirada do mercado. Porém, né, nem tudo são problemas, né? Os fármacos seletivos para COX-2 têm efeitos importantes em relação aos problemas gastrointestinais. Isso foi comprovado nesse estudo clínico, um estudo clínico grande também, chamado de CLASS. Tá? Foi um estudo clínico que avaliou mais de 8.000 pacientes jovens que tinham artrite reumatoide ou osteoartrite e que foram tratados com celecoxib, com ibuprofeno ou com diclofenaco durante 6 meses. Né? Como desfecho desse estudo, a gente teve uma eficácia terapêutica semelhante usando celecoxib, ibuprofeno ou diclofenaco, só que os pacientes que foram tratados com celecoxib tiveram metade do número de complicações gastrointestinais em relação ao ibuprofeno e ao diclofenaco. E aí eu chamo a importância, né, do ibuprofeno, porque o ibuprofeno é um fármaco que não causa tantos problemas gastrointestinais dentre os AINES não seletivos, tanto que a gente apresentou previamente uma escala de risco de complicações gastrointestinais, onde o ibuprofeno era 1 e os outros fármacos eram comparados a ele. Mas mesmo assim, mesmo considerando o ibuprofeno, o celecoxib reduziu pela metade o número de complicações gastrointestinais, mostrando que parte da teoria inicial estava correta, principalmente em relação à mucosa, ao trato gastrointestinal, né? Que a produção de prostaglandinas está realmente mais associada à ciclooxigenase 1, que não está inibida pelas
pelos fármacos seletivos para COX-2. Então, todas essas controvérsias, né, acabam por colocar em xeque aquela questão de que a COX-1 é puramente constitutiva e a COX-2 é puramente induzida na resposta inflamatória. Então, vários estudos mostraram papéis fisiológicos para a COX-2, né, observando RNA mensageiro para COX-2 em vários tecidos, como vocês podem ver aqui. Tá? Ou até mostrando que existia um papel inflamatório para a COX-1, de forma que a COX-1 em macrófagos, por exemplo, pode contribuir para a síntese dos eucosanoides, tanto em condição basal quanto em condição estimulada. E a COX-1 também pode ser induzida no intestino. Então, esse é uma espécie de paradigma, né, que traz para a gente que a COX-1 não é unicamente constitutiva e a COX-2 não é unicamente relacionada com efeitos patológicos, ela tem papéis fisiológicos. Né? Então, essa visão inicial foi uma visão simplista, mas foi uma visão que permitiu que os fármacos seletivos para COX-2 fossem produzidos, lançados no mercado, e hoje em dia eles têm um papel importante. Né? Eles são fármacos que são mais apropriados para pacientes que têm problemas gastrointestinais. Porém, tem que se observar o risco cardiovascular desse paciente. Né? Pacientes que têm risco cardiovascular elevado não devem utilizar os fármacos seletivos para a COX-2 ou devem utilizar com atenção redobrada. Então, gente, de forma geral, né, nós conversamos que o estímulo lesivo pode levar à produção de mediadores inflamatórios, que causa resposta inflamatória, que pode ser resolvida ou que pode ser cronificada. Só que a resposta inflamatória pode causar uma série de eventos que vai levar a sintomas, sinais clínicos, como a dor, por exemplo, e a perda da função, dentre outros, que fazem com que muitas vezes haja a necessidade de tratá-la. E para o tratamento dessa resposta inflamatória vai depender da condição, porque nós teremos como alternativas os AINES, seletivos para COX-2 ou não, os antagonistas de leucotrienos ou o Zileuton, que é o inibidor de lipoxigenase. Nós teremos os antihistamínicos, teremos os anticorpos anticitocinas e ainda teremos os glicocorticoides que vão ser tratados na nossa próxima videoaula.